Fala galera, aqui quem fala é do canal e do perfil História e Viagem. Nós continuaremos hoje dando continuidade à nossa sequência de vídeos sobre a vida de Júlio Gaio César, o imperador romano, o ditador romano e quem deu início realmente ao império, tá? Para mim, Júlio César é o maior de todos na história romana. Mas antes disso, galera, eu queria mostrar para vocês aqui o nosso perfil no Instagram, História e Viagem. Nós temos quase 1.000 seguidores já. Agradeço a vocês bastante aí por essa interação. E nós temos também, pessoal, o nosso canal do YouTube, tá? Aqui que a gente coloca nossos vídeos maiores, nossos vídeos grandes sobre a história e tudo mais. Sugiro que vocês conheçam o nosso canal no YouTube, curta, compartilha lá, deixa um comentário. Aqui é legal que você pode ver, rever, colocar em velocidade 1.5, porque às vezes eu falo um pouco devagar, ou às vezes eu falo um pouco rápido também. Fica à vontade para compartilhar com todo mundo aí, beleza? Vamos voltar então para o nosso tema. Júlio Gaio César. Nós falaremos hoje de um tema que para mim é muito, muito legal, que é o famoso primeiro triunvirato. Por que primeiro triunvirato? Porque teve um segundo triunvirato logo depois da morte de Júlio César. Olha o spoiler aí, Júlio César vai morrer, hein, pessoal. Então, logo depois da morte de Júlio César, teve o segundo triunvirato. Mas esse primeiro triunvirato foi muito famoso, tão quanto o segundo, tá? Porque tiveram figuras muito, muito tradicionais e muito fortes no Império, que são Marcos Crasso, Júlio César e Pompeu. Como eu disse para vocês, pessoal, César não tinha aliados políticos. César era uma pessoa que tinha só o nome, tá? O nome da família dele era um nome já conhecido no mundo romano, na história romana. O pai dele já era um senador, ele era a família, o nome em si. Por mais que tenha perdido o respeito na época de Sula, ainda assim tinha um nome a se zelar. Pompeu não conseguiu obter as terras de cultivo para os veteranos das suas legiões. O que significa isso, pessoal? Pompeu era um conquistador, tá? Tão quanto Júlio César, Pompeu era um cara militar. Só que Pompeu era mais velho que Júlio César. Pompeu tinha um nome mais forte militarmente falando do que o Júlio César. Porém, Pompeu não tinha a família. Os senadores não gostavam muito de Pompeu, porque Pompeu era aquele homem mais bruto, da força. E os senadores tinham aversão a isso. Eu vou explicar o porquê. E Crasso, ele não era levado a sério por pela parte militar. Ninguém queria apoiar ele. Porém, vários senadores gostavam muito de Crasso, porque Crasso tinha muito, muito dinheiro. E a gente sabe que desde a época do Império Romano até hoje em dia, infelizmente, os políticos se atraem muito por esse lado do dinheiro. E todo mundo gostava bastante de queria estar perto de Crasso, desculpa. Porém, Crasso não era levado a sério. Ele tinha uma ideia meio doida de conquistar o Império Parta. O que é esse Império Parta? É onde é hoje o Afeganistão, o Irã, o Iraque. Ele tinha a ideia de conquistar aquela região ali, um pouquinho da Arábia Saudita também, tá? E o que aconteceu nessa época? O Senado ele estava dividido. O que acontecia? O Pompeu queria dar para os seus veteranos, dar para as pessoas que ajudaram ele nas suas batalhas, para os soldados, para os generais, para os velhos de guerra, os veteranos de guerra, presentear essas pessoas com terras de cultivo. O que é terra de cultivo? Por exemplo, o Império Romano conquistou uma região. Vamos supor que o Império Romano conquistou a região de Portugal, que é Portugal hoje, que chegou até lá mesmo, tá? Aí, quem era o general que conquistou, o cônsul que conquistou aquilo foi Pompeu, por exemplo. Então Pompeu normalmente dava de presente para as suas legiões pedaços daquelas terras. Para quê? Para que aquelas pessoas vivessem lá, para que aquelas pessoas cuidassem de lá, para que aquela terra não fosse retomada. Isso era uma via de mão dupla, entendeu? Pompeu dava terra para essas pessoas ficavam felizes, obviamente. E aquelas pessoas também protegiam aquela terra, mostrando que o império estava também naquele lugar, mesmo longe. Essa foi o grande diferencial do Império Romano. Eles conseguiram crescer e sempre deixavam pessoas naquele lugar, tá? Isso não foi inventado pelo Império Romano, não, pessoal. O Império Grego antigamente já fazia muito disso, tá? Um exemplo é a Grande Alexandria que tem no Egito. Mas a gente vai falar do Império Grego mais para frente, tá? Esse talvez seja o próximo império que nós falaremos. Então,
Pompeu ele não conseguia aprovação do Senado para doar, para dar essas terras de presente para os seus soldados. Isso estava deixando Pompeu maluco de raiva, porque Pompeu não conseguia isso. Imagina, Pompeu, um grande conquistador, Pompeu que falou para todo mundo que tinha matado Espartacus, não conseguia presentear os seus soldados, isso dava para os seus soldados uma impressão que, poxa, Pompeu não está ajudando a gente, mas na verdade era que Crasso, muito bravo de ter perdido o louro da vitória inicial de derrotar Espartacus, falava para os senadores, ó, não aprova, tudo que Pompeu falar, vocês não aprovam. Entendeu? Aí aconteceu uma batalha muito feia ali no Senado entre eles, uma batalha de ideias, eu digo, tá? Que Pompeu queria aprovar algumas coisas e o lado de Crasso não deixava. E o lado de Crasso queria provar muita coisa e o lado de Pompeu não deixava. Trazendo para os dias de hoje, pessoal, é basicamente o que acontece muito na nossa Câmara de Deputados e na nossa Câmara de Senadores também, tá? A gente percebe hoje, por exemplo, que tem que ter uma maioria de votos para ser aprovada uma lei. Imagina que nessa época essa maioria nunca existia, porque tinha o lado de Pompeu e tinha o lado de Crasso, ok? Basicamente era isso que acontecia. Por que Júlio César? Júlio César está nesse meio todo porque Júlio César ele era muito bom em falar com as pessoas. E como eu disse no último vídeo, a plebe estava crescendo muito. Então Júlio César ele tinha um nome, o nome dele da família Júlio César era um nome muito famoso, era um nome já conhecido, era um nome tradicional no meio. Isso é muito positivo, era muito forte na época. Crasso era um cara que tomava conta do Senado, o Senado era praticamente dele, e Pompeu tomava conta do exército todo. Então, os senadores perceberam que eu não posso dar o poder para um cara só. Eu não posso voltar a ser uma monarquia. Lembra que a gente falou no vídeo anterior? Império Romano não, desculpa. Roma era uma monarquia antigamente, virou uma república na época de Júlio César, Pompeu e Crasso, era uma república. E sempre tinham pessoas querendo tomar o poder. Sulla, por exemplo, foi um general que queria tomar o poder e virar um ditador romano. Ele não conseguiu, os senadores continuaram no poder. Mas os senadores eles eram elegidos pelo povo, entre aspas, bem entre aspas mesmo, tá? E aí, quando chegou esses três homens fortes, como Crasso, César e Pompeu, o Senado pensou, poxa, eu não vou poder dar o poder para um só, porque esse cara seria muito forte dentro do império, não era nem império, dentro da república na época, tá? Eu falo bastante império porque como foi conhecido, tá, pessoal? Mas nessa época era república, tá? Dentro da república. Então vamos dividir os poderes. Aí o que aconteceu? Júlio César, Crasso e Pompeu também pensaram nisso. Júlio César chegou e falou para Pompeu, poxa, vamos nos unir. Eu e Crasso a gente já está junto. Crasso e César já eram aliados por causa da Batalha de Esparta. Lembra que eu disse anteriormente que César ajudou a Crasso nisso? E daí Pompeu falou, ok, o que eu tenho que fazer? Que a gente tem que... Como que a gente vai se aliar? Pompeu morria de medo de César e Crasso trair ele, tá? Então foi meio que decidido e dividido o mapa na época do Império Romano, da República Romana, desculpa, dessa seguinte forma. Aqui a gente pode ver, por exemplo, que César tomou conta dessas regiões aqui. Que são essas regiões? O norte da Itália, o sul da Áustria e da Suíça, tá? Hoje, tá? Tô falando tudo nos dias de hoje, tá bom? E a região aqui do sul da França e um pedacinho da Espanha, tá? Eu acho que aqui já chega a ser Espanha hoje, tá? Não tenho certeza. Não tenho certeza mesmo. Mas com certeza o sul da França, o norte da Itália, o sul da Áustria e da Suíça. Tá? Então César tomou conta dessa pequena parte. Pompeu tomou conta de toda a Itália, incluindo as ilhas, toda a Macedônia, que na época era uma parte muito importante, porque no Império Grego, Alexandre o Grande, ele veio da Macedônia. Então esse local era um local muito importante na época, era um local de muito nome, e Pompeu tomou conta dessa região e da Ásia, tá? Pompeu tomou conta das principais áreas. E Crasso tomou conta da Síria e do norte da África, aqui, como vocês podem ver, da Síria e do norte da África. Por quê? Porque Crasso queria ir mais para o norte, mais para o norte, não, desculpa, mais para o leste ainda. Mais para o leste. Ele queria tomar conta do Afeganistão, como eu disse para vocês, do Irã e do Iraque, que está nessa região aqui, da Arábia Saudita e tudo mais, nos dias atuais, tá? Então, basicamente, o império foi dividido dessa parte, tá? Para que os três tivessem, entre aspas, o mesmo poder. Mas como a gente pode ver aqui, Pompeu tinha muito poder. Tinha muito poder mesmo. Desculpa, pessoal, só falando aqui. Crasso também tomava conta da Espanha, tá? Eles falavam
Espanha interior e Espanha exterior. Na verdade, aqui é a Espanha atual e Portugal atual, tá? Então, só que a gente pode ver que o principal, que era a Itália, que era o centro de tudo, estava na mão de Pompeu. Então, Pompeu ele ficou convencido que ele era o mais forte dentre os três, e realmente, na época, Pompeu era o mais forte entre os três, sim, porque quem tinha o poder militar tinha tudo, e Pompeu tinha isso. Só que isso também foi um baita tiro no pé no futuro. Vocês vão ver que Pompeu estava na Itália com poucos soldados, porque aqui estava muito bem controlado. A maioria dos soldados de Pompeu estava no leste e estavam aqui na Grécia, na Macedônia. A maioria dos soldados de Pompeu estavam na Macedônia. Guardem bem isso para o nosso próximo vídeo, tá? Então, vamos lá. Como que foi feito, o que foi oferecido pelo Triunvirato para que os três conseguissem se juntar, para que fosse bom para todo mundo? César, para convencer Pompeu, deu a sua esposa Júlia Lívia como esposa para Pompeu. Então, por exemplo, César tinha uma filha chamada Júlia e essa filha foi dada a Pompeu em casamento. Isso era muito comum na época, tá, pessoal? Para mostrar que nós somos aliados, eu ofereço alguém da minha família para casar com alguém da sua família. E nesse caso foi Pompeu que casou com a filha de Júlio César, tá? Próximo, Crasso ofereceu o dinheiro dele, todo o dinheiro e toda a referência que ele era para os senadores. Crasso ofereceu esse poder para Pompeu e para César. E isso era muito valioso para Pompeu, tá, pessoal? A gente pode até ver aqui como Crasso era rico, que tinha até algumas moedas cunhadas com o seu nome, tá? Isso não era todo mundo que conseguia isso, não. Crasso era muito, muito rico mesmo. E Pompeu, claro, podia oferecer todo o exército, todas as legiões que ele tinha em toda a república na época. E isso foi muito bom. E o Senado romano, que são esses caras de toga, eles gostaram muito da ideia. Falaram, poxa, agora a gente não tem mais briga entre a gente, por quê? Eu não preciso mais tender para o lado de Crasso e nem para o lado de Pompeu. E ok, tá tudo bem. Só que aconteceu um probleminha, galera, que foi o seguinte: Crasso queria ainda o apoio para invadir Parta, que é a região lá do Irã e do Iraque, do Afeganistão, da Arábia Saudita atual. E Pompeu queria as terras para os veteranos de guerra dele. Aí César falou assim, ó, o Senado não vai apoiar Pompeu e o Senado não vai apoiar Crasso, tem que dividir. Deixa eu ser o líder de vocês dois, eu vou estar bem dividido, fica tranquilo, Pompeu. Você casou com minha filha, você é minha família a partir de agora. E Crasso, fica tranquilo, eu já te ajudei a matar Espartacus, eu não vou te trair. E foi assim que aconteceu. Por mais que havia um triunvirato, um trio, o líder dessa corrente, o centro disso tudo, sempre foi César. César era mesmo o líder dos três. Por mais que em poder financeiro e em poder militar César fosse menor do que os dois, em frente ao Senado, o nome da família de César ainda assim era forte. Entre os três, César era o único que tinha nome familiar, era o único que tinha um nome poderoso. Então, por isso que César foi o primeiro a ser o líder dos três, tá? O único, na verdade, dos três. Só que, logo no começo, não aconteceu de acordo com o que eles estavam pensando. As doações a Pompeu e as mudanças de lei que beneficiavam o dinheiro de Crasso não conseguiram entrar no Senado logo do começo. Por quê? A cultura, vou voltar uma aqui, a cultura antiga do Senado, que era eu apoio Crasso ou eu apoio Pompeu, ainda existia naquele meio, entendeu? Por mais que agora os dois estivessem no mesmo time, o Senado ainda estava bem dividido. O que aconteceu? Os dois pressionavam muito Júlio César. Falou, poxa, a gente colocou você como líder, o César era o chefe do Senado na época, por que as nossas leis não estão sendo aprovadas? O que está acontecendo? Aí César fez um negócio que foi complicado. César contratou alguns assassinos e começou a bater em vários senadores da época. Vários senadores que não concordavam com a aprovação das suas leis eram encontrados no outro dia ou mortos ou espancados. Isso fez com que os outros senadores falaram, opa, alguma coisa está errada, eu preciso apoiar esse cara. E depois disso, incrivelmente, todas as leis de César, de Pompeu e de Crasso foram apoiadas por muito tempo. Então, como eu vou mostrar aqui para vocês, o Império, a República Romana cresceu bastante depois do Triunvirato e teve
paz, entre aspas, dentro do Império, tá? Claro que dentro do Império não, da República. Claro que, como eu disse, dentro de Roma, perto dos senadores, tinha um negócio meio assim, eu preciso obedecer esse cara, senão eu vou morrer, entendeu? Porém, na República exterior, nas outras cidades da República, tinha paz, porque não estavam havendo mais tentativa de invasão, porque agora eles estavam mais concisos, eles estavam, poxa, agora o exército dos três estão juntos. Crasso, César e Pompeu estão juntos, isso é complicado e tudo mais. Porém, alguma coisa vai acontecer no futuro, que esse triunvirato que durou pouco tempo, no máximo, aí dizem os historiadores, no máximo 5, 7 anos, durou esse trio forte. Por quê? No próximo vídeo eu vou dizer que como o triunvirato se dissolveu, o que aconteceu para que esse trio de homens tão poderosos caíssem. Vocês podem imaginar que quando tem 3 pessoas muito fortes no comando, uma vai querer derrubar o outro em algum momento. E foi exatamente isso que aconteceu. Um queria ser maior do que o outro. E no próximo vídeo a gente fala sobre a queda do triunvirato e a morte de Marco Licínio Crasso. Beleza, pessoal? Acompanha a gente aí. Siga a gente no YouTube.